Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. Cast! E hoje, minha gente, continuando o episódio anterior, a gente vai ler 1 Reis 20 e 21. E te lembrando, né, para você ficar até o final com a gente, porque no final vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 1 Reis 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e, junto com 32 reis, aliados com seus carros de guerra e cavalos, cercaram a cidade de Samaria, capital de Israel. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: É isto o que diz Ben-Hadad: A sua prata e o seu ouro são meus, também o melhor das suas esposas e seus filhos. O rei respondeu: Está bem, ó rei, meu senhor, eu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram com outro recado da parte do rei Ben-Hadad. Você não somente deve me dar sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, por estas horas, vou enviar meus homens, e eles vão entrar no seu palácio e nas casas do seu povo e vão tomar tudo o que quiserem. Então Acabe reuniu os conselheiros de Israel e disse: Vejam só o que este homem está fazendo. Ele está querendo a nossa desgraça, apesar de eu já ter dito que pode levar minhas esposas, meus filhos, a prata e o ouro, conforme ele exigiu. Os seus conselheiros e todo o povo responderam: Não dê atenção a ele, não entregue nada. Então ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, o seu servo dará tudo o que me pediu da primeira vez, mas não permitirei que seus homens entrem no palácio e nas casas do povo. E os mensageiros levaram a resposta a Ben-Hadad. Então o rei da Síria mandou esta mensagem a Acabe: Que os deuses façam a mim mais do que vou fazer a você, se eu não transformar Samaria em punhados de pó para cada um dos meus homens. O rei de Israel replicou: Digam a ele: o guerreiro que está preparado para a batalha não deveria se orgulhar como um guerreiro que já venceu a batalha. Esta resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad, quando ele e os outros reis bebiam em suas tendas, e ele ordenou aos seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de combate em frente da cidade. Enquanto isso, um profeta foi até o rei Acabe e lhe disse: Assim diz o Senhor: Está vendo esse exército inimigo enorme? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos. Assim, finalmente você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Mas quem fará isso? E o profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados que vêm das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então ele convocou os jovens soldados vindos das províncias, eram 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, um total de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda bebiam e se embriagavam, os primeiros soldados de Acabe saíram da cidade. Quando os jovens soldados das províncias se aproximavam, os sentinelas de Ben-Hadad informaram: Alguns soldados de Samaria se aproximam. Ben-Hadad disse: Peguem esses homens vivos, quer eles venham em paz ou venham para a guerra. Os jovens soldados das províncias marcharam para fora da cidade e o exército os seguia, e cada um matou o seu adversário. De repente, todo o exército sírio fugiu de medo. Os soldados israelitas foram atrás deles, mas Ben-Hadad e alguns oficiais escaparam a cavalo. O rei Acabe saiu, destruiu a maior parte dos cavalos e dos carros de guerra e causou pesadas baixas ao exército sírio. Então o profeta se aproximou do rei Acabe e disse: Apronte-se para outro ataque, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará novamente. Isso porque, depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad disseram a ele: Os deuses dos israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram.
mas nós podemos vencê-los se o combate for nas planícies. Mas desta vez vamos substituir os reis por outros comandantes. Forme outro exército igual ao que você perdeu. Consiga o mesmo número de cavalos, de carros e de homens. Vamos lutar de novo contra eles nas planícies. E não há dúvida de que os derrotaremos. E o rei Ben-Hadad fez conforme eles sugeriram. No ano seguinte, Ben-Hadad convocou o exército sírio e marcharam de novo contra Israel, desta vez em Afeque. Os israelitas também foram convocados, estabeleceram linhas de abastecimento e saíram para enfrentar os sírios. O exército de Israel podia ser comparado a 2 pequenos rebanhos de cabras, em comparação com as vastas forças dos sírios, que cobriam todo o campo. Então o homem de Deus foi ao rei de Israel levar a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: visto que os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, eu vou ajudar você a derrotar este vasto exército, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados sírios no primeiro dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou outros 27.000. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu no quarto interior de uma das casas. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, temos ouvido dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos até o rei de Israel vestidos com roupas de saco e colocar cordas ao redor dos nossos pescoços. Talvez ele deixe você viver. Então eles foram ao rei de Israel vestidos de panos de saco e com cordas no pescoço e pediram a ele. O seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um sinal de esperança e exclamaram: Sim, o seu irmão Ben-Hadad. Vão buscar o meu irmão, o rei de Israel disse a eles. E quando Ben-Hadad chegou, o rei convidou-o a subir no seu carro. Ben-Hadad disse a Acabe: Vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você pode estabelecer postos de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: Mediante um tratado o deixarei ir. Então Acabe fez um tratado com ele e o deixou ir embora. Nesse meio tempo, o Senhor deu ordem a um dos discípulos dos profetas para dizer ao seu companheiro: Dê-me um golpe. Porém, o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse a ele: Já que você não obedeceu à voz do Senhor, um leão vai matar você logo que sair daqui. Quando ele saiu, um leão o atacou e o matou. Depois o profeta se dirigiu a outro homem e disse: Dê-me um golpe. O homem golpeou o profeta e o feriu. Então o profeta esperou pelo rei ao lado da estrada, tendo colocado uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar. Quando o rei ia passando por ali, o profeta gritou para ele e disse: Senhor, eu estava no campo de batalha e um homem me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie este homem. Se ele escapar, você deve morrer, ou então me pagará 35 quilos de prata. Mas, enquanto o seu servo estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. Bem, nesse caso a culpa é sua, respondeu o rei de Israel. Você terá de pagar. Então o homem arrancou a faixa que cobria os seus olhos e o rei reconheceu que era um dos profetas. O profeta falou ao rei: Assim diz o Senhor: já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele, e o seu povo vai morrer em lugar do povo dele. Então o rei de Israel foi para casa em Samaria, aborrecido e irritado. 1 Reis 21. Nabote, um homem de Jezreel, tinha uma plantação de uvas nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. Um dia o rei falou com ele, mostrando interesse em comprar aquela propriedade.
Deseja sua vinha para formar uma horta, explicou o rei. Já que fica ao lado do palácio, em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se for do seu agrado, eu lhe pagarei um preço justo por ela. Nabote, porém, respondeu: O senhor me proíbe de dar essa terra, que é herança dos meus pais. Então Acabe voltou ao palácio aborrecido e com muita raiva, porque Nabote de Jezreel lhe havia dito: Não darei a herança dos meus pais. Ele não quis saber de comer, foi deitar-se e virou o rosto para a parede. O que está acontecendo com você? Perguntou a sua esposa Jezabel. Por que você não se alimenta? O que deixou você assim tão aborrecido? Pedi a Nabote que me vendesse a sua plantação de uvas, ou que trocasse por outra terra, e ele não quis fazer o negócio. Acabe disse a ela: Afinal de contas, você é ou não é o rei de Israel? Perguntou Jezabel. Levante-se, coma e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a plantação de uvas de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, selou as cartas com o selo real e mandou às autoridades de Jezreel, onde Nabote morava. Na carta, ela escreveu: Reúnam os moradores da cidade e anunciem um dia de jejum e oração. Depois façam com que Nabote compareça num lugar de destaque entre o povo e encontre dois homens vadios que o acusem de amaldiçoar Deus e o rei. Depois levem Nabote para fora e o matem a pedradas. Os anciões da cidade de Nabote e outros líderes fizeram conforme as instruções da rainha Jezabel. Oficializaram o jejum e colocaram Nabote para sentar-se num lugar de destaque no meio do povo. Então dois homens de mau caráter acusaram Nabote diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei, e ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Os anciões da cidade e os outros líderes mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia de que Nabote havia sido apedrejado até morrer, disse a Acabe: Lembra-se daquela plantação de uvas que Nabote não quis vender a você? Bem, você pode ficar com ela agora. Ele está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, desceu para tomar posse daquela plantação de uvas. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Vá até Samaria para se encontrar com o rei Acabe. Ele está na plantação de uvas de Nabote, a fim de tomar posse dela. Diga a ele: Assim diz o Senhor: Já não basta o mal em matar Nabote? Era preciso que você se apossasse de sua propriedade? E acrescente: Assim diz o Senhor: Por causa disto, os cães vão lamber o seu sangue fora da cidade, da mesma maneira como lamberam o sangue de Nabote. Então o meu inimigo me encontrou, exclamou Acabe ao ver Elias. Sim, respondeu Elias. Por que você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Por isso ele diz: Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você e vou acabar com você, e não vou permitir que sobreviva nenhum dos seus descendentes do sexo masculino, tanto escravo como livre. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família do rei Baasa, filho de Aías, porque você provocou a ira de Deus e levou todo Israel a pecar. E a respeito de Jezabel, o Senhor diz: Os cães vão devorar o corpo de sua esposa Jezabel junto aos muros de Jezreel. Os membros que pertencem à família de Acabe, que morrerem na cidade, serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves dos céus. Nenhuma outra pessoa se vendeu tão completamente como Acabe, pois sua esposa Jezabel conseguiu que ele fizesse toda a espécie de mal que o Senhor reprova. Ele foi culpado porque adorou ídolos como adoram os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Quando Acabe ouviu essas profecias, rasgou as roupas, usou roupa feita de pano de saco, jejuou, passou a dormir em cima de panos de saco
e andar de cabeça baixa. Então veio outra palavra ao tebista Elias da parte do Senhor. Está vendo como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não vou aplicar o castigo que prometi enquanto ele estiver vivo, mas vou aplicar ao filho dele. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura tensa, não? Exatamente. Hoje foi dia da gente ler 1 Reis 20 e 21. Ao ver, assim, né, sobre tudo que a gente lê sempre, é pouquinho, mas essa parte da leitura, ela é bem extensa e mostra, né, aí sobre o rei Acabe e a sua cegueira, eu acho que, quanto a Deus, né? Ali ele já teve a primeira prova quando foi com Elias, que Elias fez lá, igual a gente falou no episódio anterior, né? Que ele chamou todos os profetas de Baal, pediu para que eles colocassem fogo ali na oferta, né, naquele boi e tudo mais. E não aconteceu, mas quando ele pediu para que o fogo do Senhor caísse, caiu, e todas as pessoas prostraram no chão e clamaram, né, que o Senhor era Deus, sim. E Acabe tinha ali um momento, né? Tanto é que Elias saiu correndo para que ele chegasse antes de Acabe se encontrar com Jezabel para falar: olha só, Deus é Deus, adore só a ele, né? E Acabe não adorou. Porém, no momento ali da batalha, né, da disputa que foi ali com Ben-Hadad, Deus ajudou Acabe, né? Mesmo Acabe sendo o pior de todos os reis, assim como a gente viu lá em 1 Reis 16, lá no final, Acabe era o pior de todos, até porque ele tinha uma mulher do lado ali que era adoradora de Baal, né? Deus ajudou ainda, né? Mas ele ajudou com o intuito de falar assim: olha quem eu sou. Tanto é que quando o profeta vem e fala que vai ajudar, né? Ele fala que é para que Acabe saiba que Deus é Deus. Então não foi assim, para ajudar Acabe, para ajudar o reinado, para ajudar Israel, para ajudar o povo de Israel. Não. Era simplesmente para mostrar para Acabe que Deus era Deus. Ele teve o primeiro momento ali, né, que foi nas montanhas ali, que ele derrotou o E, povo de Ben-Hadad, né? e é legal da gente ver que nessa, assim, eu acho legal isso, assim. Aqui mostra um exemplo de que nós não somos merecedores de nada, né? Então, assim, o tempo inteiro ali, o rei, né? Ele não agradava ao Senhor, ele não fazia coisas que agradava. Então, ele não era merecedor, né, desse agir de Deus. No entanto, ele era rei de Israel. E a importância, né, de, tipo assim, o rei seguir os caminhos do Senhor, consequentemente, o povo seguiria também, né? E aqui, então, como a senhora estava comentando, né? Nessa primeira disputa de Ben-Hadad com Acabe, vem esse profeta, né? E fala: eu vou lutar para que você, Acabe, né? Veja quem eu sou. Para que você volte o seu coração para mim. E é legal da gente reparar que nessa primeira batalha, fala que quem vai lutar são só os jovens soldados. Então, no versículo 15 fala: então ele convocou os jovens soldados vindo das províncias. Eram 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, um total de 7.000 homens, que lutou com o exército da Síria gigantesco, Que né? era de 32 reis. De 32 reis. E que daí dá já, aí já tem a primeira vitória de Acabe, né? Porém, né, o povo fala assim, não, mas eles ganharam porque o Deus deles é o Deus do monte. Nós vamos guerrear ano que vem, né, no próximo ano, na planície, porque daí o Deus deles não vai ajudar. Só que daí acaba, Vem novamente, né, o profeta e fala, né? que Fala. ia ter, né, que ia Isso. ter Se essa prepare, batalha, né? né? Antes mesmo de Ben-Hadad anunciar essa batalha, Isso. o profeta já tinha falado para Acabe que ia ter essa próxima. E é legal que o profeta fala, né? Eu vou lutar novamente com você para mostrar para eles, né? Tipo assim, para mostrar para você e para eles que eu não sou só Deus das montanhas, É, que eu sou o Deus também das planícies. Então, tipo assim, você vê que Acabe não tava sabendo de nada, assim, tipo, era Deus usando os profetas para falar assim: olha, eu estou agindo, não é pelo seu caminhar, Acabe.
Então, assim, isso é legal da gente saber, E não é assim, nem por você. não é por você. Então, nós não somos merecedores de nada. Não é sobre as nossas atitudes, assim. Lógico que conforme você vai caminhando com Deus, você quer cada vez se aproximar mais de Deus, né? Mas Deus nos usa para mostrar realmente para a gente quem Ele é e para mostrar para os outros quem Ele é, né? Tanto é Então, que falam, né, que Deus tem um propósito para nossas vidas, através das nossas vidas. Então não é sobre a gente em si, né? A gente tem que tirar esse orgulho, esse ego gigantesco que, nossa, que Deus está fazendo, né? Porque eu sou aqui, sou dizimista, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Não é por isso. É porque Deus tem um propósito e ele precisa, às vezes, usar a tua vida. Tanto é que a gente já leu, né, em passagem que ele usou até um jumento. Então, desce daí, né? Você não é ninguém, ele usou até um jumento, então ele pode usar sim você. então daí tem, né? Vem aí para a segunda batalha, a gente vê ali no versículo 26, começa falando que no ano seguinte, Ben-Hadad convoca o exército, né? E vai guerrear. E novamente, ali a Síria, né? E todos os O reis ali, exército todo o também. exército envolvido, perde novamente. E daí, né, até tem essa parte aqui que fala, né, os oficiais de Ben-Hadad falam assim, fique tranquilo, porque eu já ouvi falar que o rei de Israel é misericordioso. E daí então Ben-Hadad vai lá, né, fala que quer conversar com o rei. E daí aqui, né, mostra que Acabe faz um pacto, um Acordo. acordo, né, não um pacto, Em né, troca de comércio, de né? comércio. Então, aqui fala, né, no versículo 34, fala: Ben-Hadad disse a Acabe: Vou devolver as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você pode estabelecer O seu postos de comércio. comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Então, tipo assim, Fica tranquilo, fica agora tranquilo, essas né? duas guerras não vai dar em nada. E daí Acabe vai lá e fala: Ô, maravilha, né? Então é isso aí, vamos fazer. E eu acho legal, eu acho muito bacana como Deus age, né? A gente já viu aqui outras passagens, principalmente até Deus agindo, usando o profeta para falar com Davi, no caso de Urias, né? E aqui novamente usa um profeta e fala pro profeta, né? Contando historinha, né? E bate aqui em mim, né? Tipo assim, daí o profeta se machuca, enfaixa a cara para chamar a atenção do rei. E daí ele fala aqui, né? Até assim, Deus sempre usa os profetas meio que para o próprio rei ver o erro dele, né? Então é muito parecido com o que a gente já leu ali em Davi, né? Que fala assim, porque aqui fala, né? Que o rei falou no versículo 40 fala bem, nesse caso, a culpa é sua, respondeu o rei de Israel. Você terá de pagar. Então, tipo assim, ele não, né? Ele nem entendeu Ele nem que entendeu. metáfora ele estava usando, que era. E daí é que então fala que o homem, né, o profeta falou: Assim diz o Senhor, já que você soltou o homem que eu mandei que morresse, agora você deve morrer no lugar dele, e o seu povo vai morrer em lugar do povo dele. Então, tipo, é pesado, né? E eu acho legal como Deus sempre usa essa forma, né, para o rei, própria pessoa ali ver o erro dele, né? Eu acho que é a melhor forma também pra gente, às vezes, tomar consciência, porque é muito fácil julgar o outro, né? Eu acho que isso é de nós humanos. Ah, nossa, olha lá a vida do outro, nossa, já tá julgando, meu Deus do céu, isso daí é tal, isso daí é não sei o quê. Mas e quando a história reverte e se conta de uma outra forma pra você julgar, e essa história é da tua vida, aí machuca, né? Aí tanto é machuca que o rei Acabe volta irado para casa. Ele volta tipo, meu Deus do céu, né? Nossa, eu não gosto. Tanto é que ele fala assim, voltou irritado e aborrecido, né? Revoltado ali. Porque ele já viu que ele fez cagada, né? Ele fez Sim. caca. E ali no capítulo 21, então, assim, aparenta que se passa um tempo depois disso, né? Ele já recebeu ali a punição dele, ele já entendeu. E daí se passa um tempo, e daí conta a história, então, que um rapaz chamado Nabote era vizinho ali das Do... terras do rei. E que o rei, né, para mim, assim, ao meu ver, claramente, como uma criança mimada, quer porque quer uma terra, né, e fala assim, ah, eu quero comprar a sua terra.
E Nabote é muito claro, fala assim, olha, essa terra não tem preço, porque ela é herança dos meus pais. Então não importa por quanto o senhor venda, nem eu troco essa terra, porque ela é uma herança. E aqui ele fica, tipo, revoltadinho, É, triste, né? chateado. E aí ele tem uma mulher, né? Essa mulher que tá do lado dele aí, olha. Por isso que a gente lê o Provérbios, minha gente. Falando ali sobre a sabedoria de escolher a sua mulher, escolher quem vai estar do seu lado. Porque, olha, quando você tem alguém que é intriguenta, que é birrenta, que é tudo, não vai dar certo. E o que que Jezabel vai? Pega e cutuca ele, do que ela ser a mulher sábia que edifica o lar, né? De falar assim, olha, Acabe, você é rei, você tem tudo, olha só, não precisa, vai pegar por esse pedacinho de terra, ele só tem aquilo, deixa aquilo ali pra ele. Não, ela vai e cutuca ele. Uai, você é rei ou não é rei, né? É tipo assim, meu Deus do céu, mulher, o que você vai fazer? E aí ela manda lá matarem, né? E uma coisa antes, assim, que eu acho muito legal da gente estar ressaltando é o jeito como Jezabel agiu, né? Ela mandou uma carta e ela falava assim, ó, reúna os moradores da cidade e anunciem um dia de jejum e oração. Depois façam com que Nabote compareça em um lugar, tá? E daí fala, né? E acusem de amaldiçoar Deus e E o o rei. rei. Então aqui eu acho legal chamar a atenção de vocês para essa atitude de Jezabel quando ela fala assim, jejuam e façam oração. Como assim? Ela usa a religião ali para falar para o povo, convencer o povo de que eles deveriam jejuar e orar e depois acusar um homem de ter traído o rei e a Deus. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né, com as coisas também que a gente vê, né? A gente até comenta às vezes entre nós, né? O jejum é muito importante, mas o jejum Consciência, com né? Com ciência, né? Com a ciência do que você realmente está fazendo. Porque ali ela falou assim, vou tentar explicar, ela falou assim, olha, podem fazer jejum e oração para vocês terem certeza que o que eu estou mandando vocês fazerem é para vocês fazerem, vem de Deus, porque esse homem traiu Deus e o rei. E o povo ali, tipo assim, pô, veio a carta, né? E orientou a gente ainda para orar e jejuar. Então, tipo assim, realmente isso daqui deve ter vindo de Deus. Esse homem aí tem que morrer, porque ele traiu Deus e ao rei. E o homem, cara, não fez nada disso. A gente vê claramente nas escrituras que ele não fez nada disso. Então, Jezabel usou ainda de artifícios ali religiosos para convencer outras pessoas de acusar um homem inocente. E daí diz na escritura que eles fizeram o jejum, fizeram a oração, mas assim, já totalmente tomados ali pela ordem, manipulação pela também, né, dela. manipulação. Então, você jejuar e orar sem realmente buscar o relacionamento com Deus não tem fundamento nenhum. Não jejue nem ore, porque jejuar sem você, igual a gente fala, eu vou ficar, né, vou fazer o jejum de uma semana, vou ficar sem comer, sei lá, doce, Carboidrato, porque eu vou doce, aproveitar para fazer um regime. Então você está jejuando por regime, você não pra está dieta, né, pra emagrecer. você não está jejuando com o objetivo sim de realmente se aproximar de Deus, de ter um relacionamento. E aqui a gente vê isso, que esse jejum e essa oração não foi com o intuito de realmente se aproximar de Deus e saber se aquilo era verdade, né? Se aquilo tinha fundamento, se aquilo vinha de Deus. E eles ali acusam, né, o homem e porque fala, né, que eles gritaram dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei. E assim ele já foi arrastado para fora da cidade, apedrejado e morto. E aí depois, né, é, Acabe já descobre, né, descobre assim, por quem? Pela mulher dele, né, a mulher dele fala, olha, você não queria lá a terra? A terra agora não tem dono, então você pode tomar posse. E aí o legal é que o Senhor fala com Elias, né, fala para ele, olha, vai lá para Samaria e vai dar essa notícia para Acabe, porque Acabe vai tomar posse da Da vinha, vinha. né, da Isso. vinha de Nabote. E aí ele vai e fala, né? Tipo, cara, o que que você tá fazendo, né? Você precisava disso? Você vai tomar posse? Já não bastava o erro que você tinha feito lá na guerra, agora você vai errar tomando posse da terra de Nabote? E aí
Fala, né? E daí Elias fala toda ali uma maldição que vai cair sobre sobre Acabe. Acabe, a esposa e a família, né? Inclusive fala, né? Não vou permitir que sobreviva nenhum dos seus descendentes do sexo masculino, tanto escravo como livre, Assim né? como ele fez com Jeroboão e Baasa. Exatamente. Então aqui Elias, né, ele fala isso que vem do Senhor e é legal assim, eu acho bacana a gente ver que nesse momento Acabe ele reconhece Reconhece. também, né? E ele se humilha e fala aqui, né, que ele usa sacos, ele dorme em sacos e ele tem esse momento realmente aí De reconhecer, né, de tudo que ele fez. reconhecer, exatamente. Que ele e a gente fala assim, ah, nossa, é só uma atitude. Não, o Senhor reconhece quando é de coração, né? Tanto é que, igual o Jesus falou agora sobre o jejum e a oração, o Senhor conhece o seu coração, não é sobre, ah, nossa, minha atitude, meu Deus do céu, como é ruim, mas eu tô firme aqui no meu jejum. Não é sobre isso. É sobre realmente você quebrantar o teu coração, assim como o Senhor falava sobre o coração de Davi. Davi era perfeito? Não era. Mas quando ele reconhecia o erro, ele ia de todo o coração. Por isso que Deus falava um coração como o de Davi, né? Pode errar, pode tudo, mas ele reconhecia, ele se arrependia e pedia perdão para o Senhor e se voltava para o Senhor, né? E aqui, quando Acabe fez, tanto é que ele vai no versículo 29 e fala, né, para Elias: Vê como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias. E aí mora também o ruim, né? Não vai ser o mal para ele, vai ser para os filhos dele. Então, é isso aí. A gente precisa ver como vai acontecer o restante desse desenrolar de história, gente. Por isso a gente já te convida aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo e esteja com a gente aí nesse caminhar de ler toda a Bíblia, porque é gostoso quando a gente começa a entender, né? Não olhar só para o dia de hoje, nossa, Israel tá tendo essa guerra, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Não, a gente tem que olhar nas escrituras como tudo se originou, né? E a gente vê que lá sempre teve uns tremenê ali, né? Então, entender qual foi o momento que teve esse racha, que quem foi que pediu, né? Porque Deus queria ser o rei daquele povo, mas o povo queria ser como as outras nações ali, ter reinado. Foi o povo que escolheu ter reinado. Então é legal que você tem mais consciência, você tem mais entendimento, né, conhecimento em si sobre toda a história de Deus, sobre a história de Israel e tudo mais, tá? Então, nos vemos no próximo episódio, tá bom, gente? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!